Muito bom dia a todos. É uma alegria poder mais uma vez estar nesse canal para falarmos da palavra de Deus. E tanto tem nos incentivado, tanto tem nos edificado. Você deve estar achando estranho hoje, eu estou sem óculos, meus óculos estão aqui, mas hoje tem a ver com a mensagem. Meus óculos têm a ver com a mensagem. Há alguns anos eu uso esses óculos e eu estou aqui olhando as minhas anotações e elas estão bem tremidas. Por quê? Porque já há alguns anos eu comecei assim, a minha visão começou a diminuir. E eu preciso de lentes. Eu preciso destas lentes para que eu possa, agora sim, estou enxergando perfeitamente. E é isso que a palavra de Deus nos faz. Ela nos ajuda a enxergar perfeitamente. Por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O texto de hoje tem tudo a ver com isso, tem a ver com abrir os olhos, enxergar corretamente, enxergar o real e não apenas que os nossos olhos assim nos deixam enxergar. Convido você a abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, que é o nosso tema de hoje, porque no mundo em que vivemos, se nós ficarmos enxergando por esses olhos carnais, e a gente vê tantos problemas, né? Guerras, doenças, injustiças, enfermidades, que olhando dessa maneira, por esses olhos, é impossível nós termos a paz que excede todo o entendimento, que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Jesus ele veio nos trazer uma paz, a paz que o mundo sem Deus não conhece, e nós só podemos conhecer essa paz, baseado nesta palavra. Por isso que o texto de hoje fala de uma época em que os sírios estavam se atacando a nação de Israel. E os sírios eles chegam, eles assim invadem, rodeiam uma cidade e chegando lá, de repente, o chamado moço de Eliseu, ele dá de cara com o exército e ele fica desesperado. Olha só, capítulo 6 de 2 Reis, versículo 14 que diz: Então o rei enviou para lá cavalos, carros de fogo e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Então esse moço ele está olhando com os olhos assim físicos, olhos carnais, e ele vê apenas aquilo que os seus olhos conseguem mostrar. Ele vê o grande exército, ele vê carros, ele vê o inimigo pronto para atacar. E ele diz: Senhor, o que faremos? Porque na realidade, esse exército tinha ido prender o profeta Eliseu. Porém, olha só o versículo 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só. Esse texto é um texto que abre o meu coração, assim, que enche o meu coração de esperança. Então ele consegue olhar apenas o que o moço de Eliseu, né, o que os seus olhos carnais conseguem ver. Mas quando o Eliseu fala, ó, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E nesse momento, o servo assim de Eliseu, ao ter os seus olhos abertos, ele consegue enxergar. E ao enxergar, ele vê que existe um exército celestial pronto. Inclusive, esse exército celestial está ali. O Eliseu faz com que aquele exército inteiro dos sírios fique cego e acaba levando-os assim de volta. Tudo isso porque Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. Por que eu estou falando isso? Em nosso mundo de hoje existem violência, balas perdidas, bombas explodindo, doenças sem curas, crises financeiras, existem injustiças. E se olharmos assim com os nossos olhos carnais, tudo isso pode nos trazer desesperança
e medo. Porém, no meio de tudo isso, eu e você que somos servos de Deus, eu e você que somos discípulos de Jesus, podemos olhar com olhos espirituais, podemos olhar a partir das lentes da palavra de Deus. E ao fazermos isso, nós veremos outra realidade. Vou convidar você agora para nós lermos o nosso segundo texto de hoje, Romanos capítulo 5, que vai nos mostrar uma outra realidade. Romanos 5. Você sabe que às vezes, quando nós olhamos as injustiças desse mundo, nós olhamos e estamos, na realidade, olhando as consequências. Nós não estamos olhando o cerne da questão, nós estamos olhando o grande problema. Havia na realidade um problema nesse mundo, que começou lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou junto com Eva, e o pecado entrou no mundo. Então as injustiças, as dificuldades, a morte, as doenças, tudo isso começou lá no Éden. E até hoje, infelizmente, assola a humanidade. Por isso que nós temos tanta dificuldade em lidar com a morte. Mas Paulo, inspirado por Deus, Paulo assim, olhando o que Deus tem a ensinar, olha só o que ele diz no capítulo 5, versículo 12 a 17. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 15. Mas o dom gratuito não é como uma ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, sim, havia o pecado, que reinava sobre o mundo, que causa todos esses males que nós conhecemos. O pecado, inclusive, que trouxe a morte. Mas, da mesma maneira que o pecado entrou através de Adão, através do ato de justiça feito por Jesus lá na cruz, entrou o perdão dos pecados e a possibilidade de todos esses males espirituais serem destruídos. E o que me chama a atenção no versículo 17 é que ele fala o seguinte: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja que o texto não diz que reinarão em vida. O texto diz reina. Os que recebem reinarão em vida, não na morte, não após a morte. Não reinarão lá na frente, mas reinarão em vida através assim de Jesus Cristo. Existe uma doutrina no meio religioso chamada de milenarismo. E essa doutrina diz que um dia Jesus irá reinar nessa terra por 1000 anos, com justiça junto com os seus. Então, infelizmente, é uma interpretação errônea, literal, de alguns textos de Apocalipse, especialmente Apocalipse 20, porque na realidade a Bíblia ensina, e eu sempre falo que uma boa interpretação bíblica não é baseada somente em um texto, são vários textos que dali tiram a interpretação bíblica. Vários textos na Bíblia já mostram Jesus reinando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28, você pode ler, fala que Jesus ele está assim reinando até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando Paulo diz ele nos libertou, ele não diz ele nos libertará,
mas ele nos libertou. E quando Paulo escreveu isso, foi mais ou menos nos anos 60 do primeiro século. Então, esse mundo jaz o maligno. O sistema mundial, de fato, é governado pelo príncipe desse mundo, por Satanás. 1 João 5,19 está ensinando isso. Nós sofremos as consequências do pecado, sim. Por isso que nós morremos, ficamos doentes, sofremos violência. Mas existe uma outra realidade que deve encher o nosso coração de alegria. Eu quero viver nesse mundo o máximo que puder. Mas sabe de uma coisa? Se eu sair da minha casa e uma bala perdida me atingir e eu partir, olha só o que as Escrituras estão dizendo. Eu vou ler mais o texto, Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 6, que diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo escreveram essa carta aos Efésios, mais ou menos também nos anos 60, um pouquinho antes dos anos 60, ele diz: nós já fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais. E você sabe que quando nós fomos ressuscitados, a Bíblia fala, Romanos capítulo 6, versículo de 3 em diante, já falamos nesse espaço. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, acreditando nele como o único Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e nós somos batizados. A Bíblia diz que o batismo representa a nossa morte com Jesus lá na cruz, e quando nós descemos as águas, nós estamos sendo como Jesus foi sepultado e nascemos para uma nova vida, da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado. Então nós fomos ressuscitados. E por isso a Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos, todo discípulo de Jesus tem o nome escrito nos lugares celestiais. No grande livro da vida, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz isso, que aquele que é fiel jamais terá o seu nome tirado do livro da vida. Isso nos mostra duas realidades. Mostra que os fiéis em Jesus têm o seu nome escrito, mas mostra que nós precisamos continuar fiéis, porque alguém pode deixar de ser fiel e ter o seu nome riscado do livro da vida. Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus diz para os seus apóstolos que eles devem ficar felizes porque seus nomes estão arrolados lá no céu. Uma referência indireta ao livro da vida. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Eu quero te abrir os olhos ainda mais para as realidades espirituais. Eu confesso que nem sempre essa realidade toca dentro de mim, nem sempre as minhas emoções entendem. Mas por fé eu acredito na realidade bíblica. E olha só, Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. O livro de Apocalipse é um livro um pouquinho complicado, um pouquinho assim controvertido. Ele não é complicado, ele é controvertido. E em grande parte ele não é entendido porque não é entendido o seu contexto. Esse livro foi escrito no final do primeiro século. O Império Romano está perseguindo a igreja, tem um imperador, provavelmente o nome dele é Domiciano, e ele cria uma imagem, e ele cria uma religião, e ele quer que as pessoas adorem aquela imagem, adorem aquela religião, e quem não adorar vai ser perseguido, podendo até mesmo ser morto. Então, o imperador ele está sentado no trono. E naquele momento o Império Romano representa o governo do mundo, porque o Império Romano naquele momento domina quase todo mundo conhecido da época. E olha só a visão que o apóstolo João, que está na ilha de Patmos, exilado, ele está lá preso porque ele não aceitou negar Jesus. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Veja bem, a porta do céu se abriu para que João pudesse ver as realidades espirituais. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse a voz de Jesus: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda.
Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A visão de João. Por que João está vendo um trono no céu? Porque Deus está querendo mostrar que não é César, não é Domiciano que está no Império Romano, que parece dominar o mundo, não é ele que reina. Deus continua reinando lá no céu. E, inclusive, nessa visão, Jesus, o Cordeiro, está do lado assim do trono de Deus, como o próprio Evangelho mostra, Jesus ao lado direito de Deus, numa posição de honra, numa posição de majestade. Só que o que chama a atenção é que existem 24 anciãos, com coroas na cabeça, vestidos de branco. E na Bíblia, branco simboliza pureza. Branco simboliza a ideia de que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E coroa, Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Então, o texto está tentando nos mostrar, enquanto na terra João está exilado, os cristãos estão sendo perseguidos, mortos, queimados, jogados aos leões, a fome, a dificuldade, a sofrimento. De vez em quando, inclusive, um cristão partia por não negar sua fé. Mas o livro de Apocalipse, ele quer dizer que ali, enquanto lá na terra está o caos, no céu Deus reina. E Deus reina com o seu povo, porque 24 anciãos da Bíblia é só questão de interpretar 24 na Bíblia, 12 mais 12. 12 no Velho Testamento eram as 12 tribos de Israel, que representavam o povo de Deus. No Novo Testamento, os 12 apóstolos, que também representavam o povo de Deus. Não é que as tribos dos apóstolos estão lá, mas é uma maneira simbólica de dizer: Jesus está reinando, Deus está reinando e reinando junto com o seu povo, que já estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como eu acabei de mostrar em Efésios capítulo 2 e também em Romanos capítulo 5. Deus está abrindo os olhos do seu povo. Por isso que a melhor maneira de nós mantermos firmes a nossa fé, não desistirmos, é estarmos constantemente usando as lentes da palavra de Deus para olhar esse mundo. Quando você olha os governantes, os políticos, quando você olha as injustiças, quando você olha todos os problemas do mundo, parece que reina o caos. Mas se nós olharmos pela palavra de Deus, e eu lhe pergunto, quantas vezes essa semana você tirou um tempo para olhar pelas lentes de Deus, pela palavra dele? Sabe o que a palavra de Deus vai mostrar para você? Deus reinando sobre um trono sublime, sentado no trono sublime. Isaías capítulo 6, versículo 1, o Isaías também tem uma visão e ele vê Deus reinando, e no momento em que foi escrito isso, na época de Isaías, era uma época muito difícil. Isaías capítulo 66, versículo de 1 a 4, diz que Deus reina sobre os céus e a terra é a banqueta dos seus pés. Então, nesta manhã de quarta-feira, eu quero dizer para você que talvez já abriu os jornais e já viu as notícias, e já viu as dificuldades, e já viu assim coisas acontecendo. Eu quero dizer, Deus reina sobre o povo dele, mas também reina com o povo dele. De vez em quando aparece alguém querendo tomar o lugar de Deus. Faraó, no Velho Testamento, Nabucodonosor, Pilatos no Novo Testamento e Herodes. Nos tempos mais atuais, alguém como Hitler, como Stalin, como Mussolini ou tantas autoridades assim que tentaram, que foram colocadas ali porque Deus permitiu, mas começaram a querer tomar o lugar de Deus. E sabe o que Deus faz quando essas autoridades querem tomar o lugar dele? Em determinado momento Deus corta as suas asas. Como fez com Nabucodonosor, que ficou 7 anos basicamente como louco, porque achava que o poder era dele. Aparecem perseguidores da igreja, como Nero, no primeiro século, Domiciano, a religião falsa, até mesmo alguém como Saulo de Tarso,
lá em Atos capítulo 8 e 9, todos eles são destruídos. Seja porque realmente são destruídos, como Herodes foi comido por vermes, lá em Atos capítulo 12, ou o velho Saulo foi destruído e nasceu o apóstolo Paulo, pregador do evangelho. Deus não permite que o mal triunfe de uma maneira total. Deus não permite que o mal vá além daquilo que ele sabe que é o limite que ele coloca. Então, nessa manhã, eu lanço um desafio para você e para mim. Abra os seus olhos, vá para as Escrituras, em busca de Deus. Veja o Senhor dos Exércitos reinando soberanamente, reinando sobre o seu povo, mas também reinando junto com o seu povo e tornando esse povo mais que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39 diz isso, 37, em todas as coisas somos mais que vencedores e nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Qual é a nossa parte nisso? Se nós já somos vitoriosos, a nossa parte é como Moisés, lá em Hebreus 11, 27, olhar o invisível. Para que ficar com tantos os olhos na televisão, os olhos fixos nos jornais, os olhos fixos na internet e quase nada de olhos fixos aonde nós vemos a realidade espiritual? A nossa parte é fazer isso, é viver uma vida santa. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 3 diz que uma vez que fomos ressuscitados como Jesus, devemos viver em novidade de vida. Essa é a nossa parte. Não é só de hoje, não é hoje somente que tem más notícias. Nós vamos ler Lucas capítulo 13, versículo de 1 a 5, pode ler depois. Mostra o que os jornais da época diziam. A torre de Siloé tinha caído e tinha matado várias pessoas. O Pilatos tinha mandado assim matar algumas pessoas enquanto elas sacrificavam no templo. E Jesus, quando comentaram essas notícias para Jesus, Jesus não deu tanta importância. Ele disse: vocês acham que essas pessoas eram mais pecadoras do que vocês? Não. Ele diz: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, perecerão da mesma forma. E a minha pergunta é: quantas pessoas você e eu já de alguma maneira contribuímos para que ela se fosse libertada do domínio das trevas, do reino das trevas, e viesse para o reino da luz, que é o reino de Jesus, que é a igreja dele? A gente vê, nós estamos passando por essa pandemia, mais de 150 pessoas morreram, e isso é lamentável. Mas a minha pergunta é: quantas dessas pessoas morreram e já tinham seus nomes escritos no livro da vida? Porque se isso aconteceu, é claro que nós lamentamos as mortes. Ninguém gosta de perder, os parentes sofreram. Mas a vida dessas pessoas hoje está numa situação muito melhor. Está no paraíso, está aguardando a volta do Senhor, mas já está em um local muito assim, em uma situação muito melhor do que a nossa. O problema são as pessoas que partiram e ainda não tinham Jesus como Senhor, e ainda não tinham lavado as suas roupas, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para essas pessoas, sim, nós podemos lamentar muito mais. Qual é a conclusão de hoje que eu quero dizer? O nosso tema de hoje é: abra os olhos. Abra os olhos. Coloque as lentes. Não essas lentes que eu também enxergo muito pouco. Coloque as lentes diariamente, em doses cada vez maiores. E olhe por essas lentes. Veja Deus reinando sobre tudo e sobre todos. Veja nós, o povo dele, reinando junto com ele. Abra os olhos como o servo de Eliseu, hoje lendo a Bíblia, investindo em comunhão com Deus. Pare de olhar os seus problemas, olhe para o problema real. O problema real é o pecado que existe nesse mundo. E se você já é de Jesus, esse problema não é mais seu. Mas você tem uma meta, você tem assim algo para fazer, que é compartilhar
o Evangelho de Jesus com aqueles que ainda vivem debaixo do maior problema da humanidade, que é o pecado, que pode levá-la para afastar totalmente de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Se sim, dê glória a Deus por isso, agradeça por isso e trabalhe. Viva uma vida santa para que outras pessoas, através de seu bom exemplo, possam também ter seus nomes escritos no livro da vida. Se seu nome não está escrito no livro da vida, está esperando o quê? Hoje é o dia de procurar um discípulo de Jesus, procurar uma pessoa que está interessada, muito interessada em compartilhar a boa nova do Evangelho e mostrar como você pode também ter os olhos abertos para as realidades espirituais. Afinal, eu quero dizer para você que já é de Jesus, você tem o mais importante. Deus reina sobre tudo e sobre todos, junto comigo, junto com você, junto com o povo dele, nas regiões celestiais. Que esta palavra console e conforte o nosso coração nesta quarta-feira.